Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou falar sobre sistemas de equações diferenciais ordinárias. Bom, um sistema de EDOs é um sistema que envolve duas ou mais equações diferenciais ordinárias de duas ou mais funções incógnitas com uma variável independente. Por exemplo, aqui nós temos duas equações diferenciais ordinárias envolvendo duas funções incógnitas que são x e y e uma variável independente que é t. X depende de t e y depende de t. Bom, e para resolver esse tipo de sistema, nós vamos utilizar os operadores diferenciais, que é aquele D maiúsculo que a gente já utilizou nas aulas anteriores. Então eu vou resolver esses dois exemplos aqui. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos duas equações que são y' igual a 2x e x' igual a 3y. Aqui a variável independente está oculta, mas esse sistema é y' de t. Então, nós vamos procurar a função y de t, que satisfaz essas duas equações. Então, y' de t igual a 2 vezes a função x de t e x' de t igual a 3 vezes a função y de t. Então, nós procuramos as funções x de t e y de t que satisfazem essas duas equações simultaneamente. Bom, agora eu vou reescrever esse sistema na notação de operadores diferenciais, que é aquele D maiúsculo que a gente utilizou nas aulas anteriores. Então, aqui na primeira equação, nós vamos ficar com D, que é a derivada de primeira ordem de y, igual a 2x. E na equação de baixo, D aplicado em x igual a 3y. Então, aqui a gente só reescreveu a equação. Ou, aqui eu vou organizar mais uma vez, 2x menos dy igual a 0 e dx menos 3y igual a 0. Aqui eu só fiz uma organização de forma a deixar a variável x uma embaixo da outra e y também, tá? Então, aqui eu vou chamar essa equação aqui em cima de 1 e essa aqui embaixo de 2. Então, aqui a ideia é fazer uma soma ou subtração das equações com o objetivo de eliminar uma das variáveis para encontrar a outra, tá? Então, aqui o que eu vou fazer é aplicar o operador D na equação 1, em ambos os lados da equação, e multiplicar a equação 2 por 2. E após essas operações, eu vou subtrair as duas equações. E quando eu fizer essa operação, eu vou eliminar a variável x do sistema e vou encontrar a variável y, tá? Então, a equação 1, aplicando o operador D, vai ficar 2dx menos d2y igual a 0. E a equação 2, sendo multiplicada por 2, vai ficar 2dx menos 6y igual a 0. Então, subtraindo essas duas equações, eu vou pegar a equação de cima e subtrair pela de baixo. Vou ficar com menos d2y mais 6y igual a 0, que é a mesma coisa que d2y menos 6y igual a 0. E essa equação, gente, reparem que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, né? A gente pode reescrever essa equação da seguinte forma: y duas linhas menos 6y igual a 0. Bom, como é homogênea com coeficientes constantes, basta escrever a equação característica, que vai ser m ao quadrado menos 6 igual a 0. E a gente vai encontrar as raízes dessa equação e escrever a solução para y de t. Então, m ao quadrado tem que ser igual a 6,
portanto, m vai ser igual a mais ou menos raiz de 6. Então, aqui a gente vai ter y1 igual a exponencial de raiz de 6t e o y2 igual a exponencial de menos raiz de 6t. Portanto, y de t é igual a C1 vezes o y1, que é a exponencial de raiz de 6t, mais C2 vezes y2, que é a exponencial de menos raiz de 6t. Já encontramos, então, uma das funções que satisfaz o sistema de EDOs. Agora, o que eu vou fazer é, eu vou reescrever aqui embaixo o sistema original, que é 2x menos dy igual a 0 e dx menos 3y igual a 0, tá? Que é o sistema original antes das multiplicações e subtrações. Então, aqui eu tenho a equação 1 e a equação 2, tá? Agora, eu vou fazer operações análogas para eliminar a variável y no sistema, tá? Para poder encontrar a variável x, ok? Então, aqui, ó, eu vou aplicar o operador d na equação 2 e vou multiplicar a equação 1 por 3, tá? Então, vamos ficar com, multiplicando a equação 1 por 3, vai ficar 6x menos 3dy igual a 0. E aplicando o operador d na equação 2, nós vamos ficar com d2x menos 3dy igual a 0. Agora sim, quando eu subtraio essas duas equações, eu elimino a variável y e fico apenas com x. Então, fazendo a equação de baixo menos a de cima, nós vamos encontrar d2x menos 6x igual a 0, que é uma equação diferencial ordinária homogênea com coeficientes constantes, né? Que se a gente reescrever aqui, a gente fica com x duas linhas menos 6x igual a 0. E a gente sabe que, para resolver esse tipo de equação, basta escrever a sua equação característica, que é m ao quadrado menos 6 igual a 0, cujas raízes são m igual a mais ou menos raiz de 6. Portanto, x1 é exponencial de raiz de 6t e x2 é exponencial de menos raiz de 6t. Então, x de t vai ser igual a C3 vezes a exponencial de raiz de 6t mais C4 vezes a exponencial de menos raiz de 6t. Então, C3 vezes x1 mais C4 vezes x2. Então, encontramos a função x de t que satisfaz o sistema. Reparem que para y de t eu usei as constantes C1 e C2. E para x de t eu usei as constantes C3 e C4, tá? Porque atentem-se sempre para usar constantes diferentes, porque não necessariamente essas constantes serão iguais, ok? O que eu vou fazer agora é substituir x de t e y de t no sistema para ver se a gente consegue encontrar algumas dessas constantes. Então, eu vou pegar a primeira equação do sistema, que é dy igual a 2x, tá? Mas poderia substituir na segunda também, tanto faz. A sugestão que eu dou aqui é substituir na equação mais simples, tá? Aqui, como as duas equações são bem parecidas, tanto faz. Então, eu vou pegar a primeira. Então, vai ser d aplicado em y, que a gente já encontrou, e sabe que é C1 exponencial de raiz de 6t, mais C2 exponencial de menos raiz de 6t. Isso tem que ser igual a 2 vezes x, que a gente já encontrou, que é C3 exponencial de raiz de 6t, mais C4 vezes exponencial de menos raiz de 6t. Então, derivada de primeira ordem, aqui dessa função aqui que está dentro dos parênteses, vai ser raiz de 6
vezes C1 exponencial de raiz de 6t, menos raiz de 6 vezes C2 vezes a exponencial de menos raiz de 6t. Isso aqui é igual, então, a 2C3 vezes a exponencial de raiz de 6t, mais 2C4 vezes a exponencial de menos raiz de 6t. Bom, aqui eu vou deixar todo mundo do mesmo lado da igualdade e vou colocar junto essa exponencial de raiz de 6t com essa exponencial de raiz de 6t, tá? Então, vai ficar aqui raiz de 6 C1 exponencial de raiz de 6t, menos 2C3 exponencial de raiz de 6t, agora menos raiz de 6 C2 exponencial de menos raiz de 6t, vai ficar menos 2C4 exponencial de menos raiz de 6t igual a zero. Agora eu só vou colocar essas exponenciais em evidência. Então, o exponencial de raiz de 6t multiplica raiz de 6C1 menos 2C3 mais exponencial de menos raiz de 6t multiplica menos raiz de 6C2 menos 2C4. Tudo isso igual a zero. Bom, aqui, como essas exponenciais são diferentes de zero, então, para que essa soma dê zero, é necessário que o que está dentro dos parênteses seja igual a zero. Então, raiz de 6, C1 menos 2C3 igual a zero, menos raiz de 6, C2 menos 2C4 também seja igual a zero. Então, menos 2C3 é igual a menos raiz de 6C1, então C3 é igual a raiz de 6 sobre 2C1. E menos 2C4 é igual a raiz de 6C2, portanto, C4 é igual a menos raiz de 6 sobre 2C2. Aqui eu escrevi C3 em função de C1 e C4 em função de C2, mas poderia ser o contrário. Então, aqui, ó, y de t é igual a C1 exponencial de raiz de 6t mais C2 vezes a exponencial de menos raiz de 6t, e x de t é C3, que na verdade é raiz de 6 sobre 2C1, vezes a exponencial de raiz de 6t, mais C4, que é menos raiz de 6 C2, menos raiz de 6 sobre 2 C2, vezes a exponencial de menos raiz de 6t. Então, essas são as funções x de t e y de t que satisfazem o sistema de EDOs dado. Aqui, gente, vale ressaltar que a gente reduziu a quantidade de constantes, lembra que era C1, C2, C3 e C4. Né? Agora temos apenas duas constantes que são C1 e C2, porque essas duas constantes a gente encontraria caso nesse sistema a gente também tivesse as condições iniciais. Como no sistema eu tenho equações de primeira ordem, né? Eu teria ali uma condição inicial para cada uma delas, e aí totalizando duas condições que dariam a possibilidade de encontrar essas duas constantes. Bom, aqui nesse segundo exemplo, nós temos duas equações, né? Só que uma delas é não homogênea. Né? Então, aqui eu tenho x' menos 4x mais y duas linhas igual a t ao quadrado. Lembra que x e y são funções de t, tá? Então, vamos encontrar x de t e y de t. Bom, então o que vamos fazer primeiro aqui é reescrever o sistema utilizando a notação do operador diferencial D maiúsculo. Então, a primeira equação vai ficar dx menos 4x mais d2y igual a t ao quadrado. E a segunda equação vai ficar dx mais x mais dy igual a zero.
Aqui só organizando o sistema, a primeira equação eu vou ficar com d menos 4 aplicado em x mais d2y igual a t ao quadrado. E na equação de baixo, d mais 1 aplicado em x mais dy igual a zero. Aqui, gente, eu coloquei o x em evidência, né, para conseguir identificar mais facilmente qual é o operador diferencial que está sendo aplicado a ele, tá? Então, aqui agora, o que eu vou fazer é aplicar o operador d mais 1 na equação 1 e d menos 4 na equação 2, para poder igualar aqui ó, os operadores em x, para quando subtrair essas duas equações, eu vou conseguir eliminar a variável x do sistema e aí encontrar a variável y, tá? Então, aqui eu vou ficar com d mais 1, d menos 4, x, mais d mais 1, d2, y, igual a d mais 1 aplicado em t ao quadrado. Lembrem-se que quando a gente aplica ou multiplica qualquer coisa aqui na equação, tem que ser feito em ambos os lados da igualdade. E na equação de baixo, vamos aplicar o operador d menos 4. Então, vamos ficar com d menos 4, d mais 1, x, mais d menos 4, dy, igual a zero. Reparem que aqui agora, ó, nas duas equações, eu tenho o mesmo operador em x. Agora o que eu vou fazer é subtrair as duas equações. Vou fazer a de cima menos a de baixo, tá? Então vamos ficar com d mais 1 d2y menos d menos 4y igual a d mais 1 aplicado em t ao quadrado. Bom, aqui agora eu só vou organizar esses operadores, né? Aqui então vai ser d mais 1, d2, menos d menos 4, tudo isso aplicado em y. Isso aqui vai ser igual a... Aqui eu vou fazer a distributiva desse operador, então eu vou ficar com d aplicado em t ao quadrado, mais t ao quadrado. Bom, aqui dentro dos colchetes eu vou ficar com d3 mais d ao quadrado menos d ao quadrado mais 4d. Tudo isso aplicado em y. E isso vai ser igual d aplicado em t ao quadrado, a derivada de primeira ordem de t ao quadrado, que é 2t mais t ao quadrado. Aqui a gente consegue simplificar esses operadores de segunda ordem e resta apenas d3 mais 4d aplicado em y igual a t ao quadrado mais 2t. Agora, gente, reparem o seguinte, essa é uma equação de terceira ordem, tá? Não homogênea, com um coeficiente constante. Aqui, na verdade, é y 3 linhas mais 4y' igual a t ao quadrado mais 2t. Então, nós vamos resolver essa equação para encontrar y de t. Como ela é uma equação não homogênea, primeiro, né, eu vou olhar para a equação homogênea associada, que é d3 mais 4dy igual a zero, e depois a gente olha para a solução particular da equação não homogênea, né? Então, para a equação homogênea associada, como ela tem coeficientes constantes, então basta escrever a sua equação característica, que é m ao cubo mais 4m igual a zero. Então, se eu colocar um m aqui em evidência, vai ficar multiplicando m ao quadrado mais 4, que é igual a zero. Portanto, aqui eu tenho as minhas raízes, que são m1 igual a zero, m2 igual a 2i e m3 igual a menos 2i. Portanto, y de t
vai ser igual a C1 vezes a exponencial de 0t, que é 1, né? Mais C2 vezes cosseno de 2t, mais C3 seno de 2t. Mais, essa é a solução da equação homogênea associada, agora mais o yp que a gente vai encontrar. Para determinar o yp, eu vou utilizar o método dos coeficientes determinados, utilizando os anuladores, tá? Mas você pode utilizar qualquer método para encontrar esse yp. Então, aqui eu vou só reescrever a equação. D3 mais 4D y igual a t ao quadrado mais 2t. Lembrem que o método dos coeficientes determinados, abordagem por anuladores, a gente primeiro olha para o anulador dessa função aqui, que a gente sabe, como é um polinômio de grau 2, o anulador vai ser D3. Então, aplicando esse anulador em ambos os lados da equação, vamos encontrar D3 aplicado em D3 mais 4D, y igual a D3 aplicado em t ao quadrado mais 2t. Como D3 é o anulador, então esse lado direito da igualdade vai ficar zero. Então, D3 aplicado em D3 mais 4D, y é igual a zero. Portanto, temos uma equação homogênea com coeficientes constantes. Basta escrever a sua equação característica, que é m ao cubo, que multiplica m ao cubo mais 4m igual a zero. Bom, a gente já sabe que dessa parte aqui as raízes são m1 igual a zero, m2 igual a 2i, m3 igual a menos 2i. Mas essas raízes já foram contempladas aqui na parte da solução da homogênea associada. Então, essas raízes a gente não vai utilizar mais. Vou usar as novas raízes que vêm aqui dessa parte, tá? Então, que vão ser m4 igual a m5, que é igual a m6, que é igual a zero. Então, gente, aqui, ó, yp vai ser igual a C4, como M4 já é uma repetição de M1, então vai ser C4T, exponencial de 0T, mais C5. Agora, para representar M5, vai ser T ao quadrado, exponencial de M5T, mais C6, T ao cubo, vezes exponencial de M6T. Isso é igual, então, a C4T mais C5T ao quadrado mais C6T ao cubo. E agora, lembrem que a gente ainda precisa encontrar C4, C5 e C6, que são as constantes da solução particular de YP. E para isso, eu vou substituir YP aqui, ó, na equação asterisco, na equação não homogênea original. Então, aqui, gente, ó, antes de substituir YP aqui na equação asterisco, como tem derivadas, eu só já derivei aqui o YP anteriormente. Então, YP', que é C4 mais 2C5T mais 3C6T ao quadrado, e o YP duas linhas, que é 2C5 mais C6, 6C6T, e o YP três linhas, que é 6C6. Agora sim eu vou substituir tudo isso aqui nessa equação, que vai ser então YP três linhas mais 4YP linha, tudo isso tem que ser igual a T ao quadrado mais 2T. Então, YP três linhas, que é 6C6 mais 4 vezes o YP'. Então, 4C4 mais 8C5T mais 12C6T ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a T ao quadrado mais 2T.
Então, aqui comparando os coeficientes dos polinômios em ambos os lados, nós encontramos que o coeficiente de t ao quadrado do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente de t ao quadrado do lado direito. Então, 12c6 tem que ser igual a 1. Então, 12c6 igual a 1. O coeficiente de t, a mesma coisa. 8c5 tem que ser igual a 2. E a constante que sobrou, 6c6 mais 4c4 tem que ser igual a 0. Resolvendo então esse sistema, nós encontramos C6 igual a 1 sobre 12, C5 igual a 2 oitavos, que é igual a 1 quarto. Substituindo C6 na equação 3, então 6 vezes 1 sobre 12, mais 4, C4 igual a 0, então meio mais 4, C4 é igual a 0, portanto, C4 vai ser igual a menos 1 oitavo. Então, y de t vai ser igual a solução da equação homogênea associada em y, que era C1 mais C2 cosseno de 2t, mais C3 seno de 2t, mais agora a solução particular yp, que a gente acabou de encontrar, que é C6 vezes t ao cubo, então t ao cubo sobre 12, mais C5, que é 1 quarto, vezes t ao quadrado, mais C4, que é menos 1 oitavo. Então, essa é a função y de t, que satisfaz simultaneamente as duas equações lá do sistema. Agora, nós vamos encontrar x de t. E para encontrar x de t, eu vou retornar no sistema original, que é d menos 4x mais d2y igual a t ao quadrado. A segunda equação é d mais 1x mais dy igual a 0. Tá? Esse é o sistema original antes de fazer qualquer manipulação. E agora nós vamos fazer as manipulações algébricas para eliminar a variável y do sistema, porque agora a gente quer encontrar x. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é, na equação 2, eu só vou aplicar d. Tá? Eu vou aplicar o operador diferencial na equação 2. Tá? Então, eu vou botar aqui entre parênteses que eu estou aplicando d na equação 2. Então, vamos ficar com a equação de cima, eu vou repetir, d menos 4x mais d2y igual a t ao quadrado. E a equação de baixo, vamos ficar com d mais 1x mais d2y igual a 0. Agora eu vou subtrair as duas equações. Então, eu vou fazer a equação de cima menos a de baixo, tá? E vamos ficar, então, com d menos 4x menos d mais 1x igual a t ao quadrado, tá? Então, quando eu fiz a equação de cima menos a de baixo, eu eliminei a variável y no sistema e fiquei só com x, tá? E essa é a equação em x. Agora a gente só vai organizar para resolver essa equação. Colocando x em evidência, eu vou ficar com d menos 4 menos d mais 1, tudo isso aplicado em x igual a t ao quadrado. Então, d menos 4 menos d ao quadrado menos d aplicado em x é igual a t ao quadrado. Portanto, aqui eu consigo simplificar um operador d. Eu fico apenas com d menos d ao quadrado menos 4 aplicado em x igual a t ao quadrado. Aqui eu vou colocar esse menos em evidência, então eu vou ficar com d ao quadrado mais 4 aplicado em x é igual a menos t ao
quadrado. Bom, então essa é a equação diferencial ordinária de segunda ordem, não homogênea, para a variável x. Então, aqui é x duas linhas mais 4x igual a menos t ao quadrado. E a gente sabe que para resolver essa equação, a gente primeiro precisa olhar para a homogênea associada a ela e depois encontrar a solução particular. Então, a homogênea associada, nesse caso aqui, vai ser d ao quadrado mais 4x igual a zero, que tem como equação característica m ao quadrado mais 4 igual a zero, que tem como raízes m igual a mais ou menos 2i. Então, x de t vai ser igual a... Aqui eu vou utilizar outras constantes, tá? Como eu já utilizei até o C6, aqui eu vou escrever C7 cosseno de 2t mais C8 seno de 2t mais o xp, que é a solução particular da equação não homogênea. A equação não homogênea é d2 mais 4x igual a menos t ao quadrado. Aqui eu novamente vou utilizar os anuladores para resolver essa equação. Para usar o anulador, eu preciso olhar para essa função aqui do lado direito da igualdade. O anulador dessa função é d3. Agora eu vou aplicar esse anulador em ambos os lados da igualdade. Vamos ficar com d3 aplicado em d2 mais 4x igual a d3 aplicado em menos t ao quadrado. O lado direito da igualdade, como d3 é o anulador, então isso aqui vai ficar zero. Então, vamos ter d3, d2 mais 4x igual a zero, que é então a equação homogênea com coeficientes constantes, cuja equação característica é m ao cubo, que multiplica m ao quadrado mais 4 igual a zero. Daqui, a gente tira as raízes m igual a mais ou menos 2i, que a gente não vai utilizar porque elas já foram contempladas aqui na solução da homogênea associada, certo? Vamos utilizar apenas as novas raízes nessa parte aqui. Então, que são m1 igual a m2, que é igual a m3, que é igual a zero. Então, xp vai ser C9 exponencial de m1t mais C10t exponencial de m2t mais C11t ao quadrado exponencial de m3t. Meu x de p, então, vai ser C9 mais C10t mais C11t ao quadrado. E aí, novamente, a gente, antes de mais nada, precisa encontrar as constantes C9, C10 e C11, substituindo x de p na equação 2 asterisco, que é a equação original não homogênea de x. Então, antes, como eu tenho derivadas na equação, eu vou derivar o xp antes de substituir, ok? Então, xp' vai ser C10 mais 2C11t e xp, duas linhas, vai ser 2C11. Então, substituindo o xp aqui na equação não homogênea em x, vamos obter xp, duas linhas, mais 4xp tem que ser igual a menos t ao quadrado. Mais xp, duas linhas, é 2C11. Mais 4 vezes xp, então mais 4 vezes C9, 4 C10t, mais 4 C11t ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a menos t ao quadrado. Então, comparando os coeficientes dos polinômios em ambos os lados da igualdade, nós vamos escrever um sistema para poder encontrar essas três constantes. Então, ó, 4 C11, que é o coeficiente de t ao quadrado do lado esquerdo da igualdade, tem que ser igual a
menos 1. 4, C10 tem que ser igual a 0, porque não tem T do lado direito da igualdade. E 2, C11 mais 4, C9 tem que ser igual a 0, porque também não tem constante desse lado da igualdade. Então, da primeira equação, nós encontramos C11 igual a menos 1/4. Da segunda, nós encontramos C10 igual a 0. E da terceira, substituindo o valor de C11, nós encontramos 2, que multiplica menos 1/4, mais 4C9 é igual a 0. Então, menos meio mais 4C9 é igual a 0. Portanto, C9 vai ser igual a 1/8. Então, XP vai ser igual a C9, que é 1/8, mais C10, que é 0, mais C11, que é menos 1/4 vezes T ao quadrado. Então, x de T vai ser igual a C7 cosseno de 2T mais C8 seno de 2T, que é a solução da equação homogênea associada em x, mais o xp, que é 1/8 menos 1/4 de T ao quadrado. Então, essa é a solução para x. Lembrando que a gente aqui ainda não terminou, a gente ainda precisa substituir x de t e y de t em alguma das equações do sistema para encontrar alguma das constantes. Então, aqui eu vou só reescrever o y de t, aqui já tem o x, eu só vou colocar o y de t aqui novamente. Y de t vai ser C1 mais C2 cosseno de 2t mais C3 seno de 2t mais t ao cubo sobre 12 mais t ao quadrado sobre 4 menos t sobre 8. Então, esse aqui é y de t. Agora, nós vamos substituir x de t e y de t numa das equações do sistema. E eu vou substituir na segunda equação do sistema, porque ela não tem derivada de segunda ordem, tá? Mas poderia substituir na primeira também. Então, substituindo x de t e y de t em x' mais x mais y' igual a 0, que é a segunda equação do sistema original. Então, x', que vai ser menos 2c7 seno de 2t, mais 2c8 cosseno de 2t, menos t sobre 2. Mais o x, então, mais c7 cosseno de 2t, mais c8 seno de 2t, mais 1/8 menos 1/4 de t ao quadrado. Agora, mais y'. Então, mais a derivada de primeira ordem de y, que vai ser menos 2c2 seno de 2t, menos 2c3 cosseno de 2t, mais t ao quadrado sobre 4, mais t sobre 2 menos 1/8. Tudo isso tem que ser igual a 0. Bom, aqui a gente consegue já simplificar algumas coisas, né? Menos t sobre 2 mais t sobre 2, menos 1/8 mais 1/8, menos t ao quadrado sobre 4 mais t ao quadrado sobre 4. E aqui eu vou colocar tudo que tem em seno de 2t, que é esse termo, esse e esse, eu vou colocar junto. E tudo que tem cosseno de 2t, que é esse e esse termo também. Então, menos 2c7 mais c8 menos 2c2, tudo isso multiplica seno de 2t.
mais agora o coeficiente de cosseno de 2t, que é 2c8 mais c7 menos 2c3 vezes cosseno de 2t. Tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, a única possibilidade disso ser igual a zero é os coeficientes de seno e cosseno serem zero. Então, menos 2c7 mais c8 menos 2c2 é igual a zero. E 2c8 mais c7 menos 2c3 também igual a zero. Então, ó, da primeira equação, nós ganhamos que menos 2c7 mais c8 é igual a 2c2, portanto, menos 2c7 mais c8 sobre 2 é igual a c2. Então, eu encontrei a relação das constantes para c2. Agora, para c3 aqui da segunda equação, nós encontramos que 2c8 mais c7 é igual a 2c3, portanto, c8 mais 2c8 mais c7 sobre 2 é igual a c3. Então, encontramos a relação para c2 e c3. Então, eu vou voltar aqui, ó, em c2 e c3, aqui em y de t, e vou substituir essas relações, tá? Então, a solução do sistema x de t, que eu só vou repetir, que é igual a c7 cosseno de 2t, mais c8 seno de 2t, mais 1/8 menos t ao quadrado sobre 4, e y de t vai ser igual a c1 mais c2, que é menos 2c7 mais c8 sobre 2, que multiplica cosseno de 2t, mais c3, que é 2c8 mais c7 sobre 2, que multiplica seno de 2t, mais t ao cubo sobre 12, mais t ao quadrado sobre 4, menos t sobre 8. Então, essas são as funções x e y de t que satisfazem as equações do sistema. Aqui nós conseguimos reduzir para 3 constantes, C1, C7 e C8. Porque lá no sistema nós temos duas equações, uma de segunda ordem e uma de primeira. Então, se nós tivéssemos ali as duas condições iniciais da equação de segunda ordem e uma condição inicial da equação de primeira ordem, nós conseguiríamos encontrar essas 3 constantes que restaram aqui, tá? Então, essa é a solução geral do sistema. Bom, aqui, pessoal, eu vou deixar essas 3 questões como exercício para vocês resolverem sozinhos e a gente tira as dúvidas na próxima aula, caso apareça alguma. Reparem que aqui eu coloquei o sistema, eu escrevi sistemas semelhantes, com notações diferentes, né? Mas a forma de resolver é exatamente a mesma que eu acabei de resolver os 2 exemplos, tá? Aqui em cima eu tenho um sistema de equações homogêneas, aqui na questão 2 eu tenho sistemas de equações não homogêneas e na questão 3 também, tá? Então hoje ficamos por aqui e até a próxima aula.